volta aí a mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você, para mim, para todos nós, né? E aqui não posso deixar de falar desse povo que está aqui junto comigo, que tem realmente algo muito especial para falar hoje, porque o tema hoje está mais do que especial. Mas antes de falar do tema, queria que vocês se apresentassem aí, né? Você pode começar, Efrem? Perfeitamente. Meu nome é Efrem, sou mineiro e, para minha alegria, Deus me presenteou com uma cearense. Eita! Então já tenho aí 2 frutos lindos dessa união, meus filhos Lucas e Letícia. Já estou aqui há algum tempo já. Posso me considerar um cearense, mas amo muito esse lugar e amo muito essa igreja que hoje faço parte dela. Amém, 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 amém. E você, Thiago Alves? Rapaz, eu vou seguir a linha aqui do Efrem. Vai. Sou Thiago, sou de Brasília, casado com a cearense. Uau, as cearenses estão dominando o mundo. Cearense foi buscar longe, né? Porque no caso dela, ela foi lá e eu vim pra cá junto com ela depois. Mas já estou aqui em Fortaleza há 15 anos já, então sou já bem cearense também. Já me considero da terra. E aqui na Toques do Céu, desde o início, né, da igreja, a gente ali na oração, né, nas cadeirinhas, no círculo de oração ali, já fui nas primeiras, mais ou menos, na época daquela ação social, né, com as crianças lá em Aquiraz. E desde lá a gente vem servindo aqui no Louvor, junto ao For Life também, né, os jovens da igreja. Sou líder da Nuvem Sal, junto com a Lene. E graças a Deus a gente tem visto o poder de Deus, né? O que Deus tem feito na Toque do Céu nesses 3 anos, né, de igreja. Foram 3 anos de milagres mesmo, que a gente tem vivenciado aqui na Toque do Céu. E muito feliz por participar, né? Ter o privilégio de participar disso. Que lindo, Thiago. E aqui do meu lado aqui tá Rodrigovski, olha aí. Rodrigovski. Fala aí, Rodrigovski. E aí, como é que é? E aí, então, boa noite, né? Eu nem sei se é boa noite, né? Porque só vai estar vendo em qualquer horário. Mas meu nome é Rodrigo e eu sirvo aqui na Toque do Céu. Já estou um tempo aqui nessa casa, que é minha casa. Casado com a cearense? Cearense. Ah, cearense, né, mano? Então é isso, né? Faço parte aqui do Ministério de Casais da igreja. Também sirvo a Supervisão Aliança, né, que é dos cursos de Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, agora de noivos, né, também plantando de noivos aqui. Também tem minha nuvem da Cairóis, né, então @CairóisTDC, tá? Se quiser entrar, pode fazer mexendo. Já fez, desculpa. Mas é meu primeiro podcast, então eu estou me adaptando, né, então, agradeço a oportunidade. E aí, gente, é algo maravilhoso estar com vocês, né? Eu me chamo Jorge Coelho, sou pastor aqui na Igreja Toque do Céu, também desde o começo. E fico muito grato por poder compartilhar essa mesa aqui com vocês, até porque existe algo muito especial nessa mesa sobre o que a gente vai tratar, porque tem que ser papo de homem aqui. Aqui tem que ser papo de man, não é? Tem que ser um papo de caba macho. Vocês já viram falar? Tu que não é daqui, caba macho. Mineiro não tem esse termo, não. Tem, não. Mas não deixa de ser macho, não. É macho. É macho. É macho, né? Nu, né? Né? Mas tem isso aí, né? Tem. Mas é isso aí. Mas nosso papo hoje é um papo reto, né? Um papo aí que vai poder ter muito o que falar, porque nós vamos, sim, trazer e colocar à mesa aqui muitas questões importantes quanto ao ser homem, né? O ser homem, ao ser a masculinidade, né? Sobre o papel do homem, sobre ser homem nesse nosso mundo pós-moderno, né? E eu acredito assim que uma das grandes e primeiras ideias que nós precisamos ter é sobre o que é ser esse homem de Deus. O que é ser esse homem de Deus para vocês? O que vocês imaginam que seja ser homem, um homem de Deus? Você fala assim, lá vai o homem de Deus, né? Uhum. Mas o que é esse homem de Deus? Mas primeiro, temente a Deus, né? É um homem que, independente do ambiente que ele esteja, ele reflete a glória de Deus,
né? Ele é um exemplo, né? Em qualquer situação, seja no trabalho, na igreja, né? Ou em casa. Muitas vezes na igreja é muito fácil, né? Ter esse título, né? De homem de Deus, mas da porta para fora que lá na rua é que a gente tem esse desafio de lá que o bicho pega. que o bicho pega. Então, às vezes dentro da nossa própria casa, né, a gente tem que ter esse testemunho, né? Então, ser um homem de Deus é ser um homem constante, né, que não vacila, não se amolda ao que o mundo pede, mas que é constante no que Deus, né, nos preceitos de Jesus, né, que ele nos ensinou. Muito bom, muito bom. E para você, Efraim, contribuir aí com a gente um pouquinho? Perfeitamente. Veja bem, é andar nos caminhos que Cristo nos ensinou. É ter uma vida reta, tendo Cristo como modelo, tendo Cristo como modelo de caminhada, tendo Cristo como modelo de caráter, né, como modelo de postura e, como você bem falou, né, dentro de casa e fora de casa. Né, que nós nos assemelhamos a Cristo quando nós deixamos de estar em casa e mostramos a imagem de Cristo para o mundo. Porque é muito fácil a gente cumprir o papel de Cristo dentro de casa, mas, como tu falou, que o mundo nos apresenta uma série de tempestades, uma série de contratempos, né, uma série de adversidades, e a gente se coloca na posição de Cristo exatamente quando a gente consegue assumir o caráter de Cristo, a postura de Cristo e vencer esses desafios em torno da palavra, tendo a palavra alicerçado na palavra. E esse aqui é o nosso papel como cristão. Legal, legal, legal. Rodrigão, quer contribuir? Então, eu acho que tudo que foi dito, concordo plenamente. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar é exatamente isso. Principalmente, vamos pensar dentro desse mundo atual, né? Assim, nós somos bombardeados com vários tipos de informação, também vários tipos de desafios. Então, hoje em dia, ser um homem de Deus, né? Um homem que é a imagem e semelhança de Cristo, não é fácil, vamos ser sinceros, né? Porque nossas próprias decisões, elas têm que estar em todos os lugares, seja dentro ou fora de casa. Por exemplo, no próprio trânsito, quando a gente leva uma cortada, alguma coisa, às vezes vem aquele ímpeto, né? Porque o homem, às vezes, tem aquele negócio, o homem tem que ser macho e tem que se defender e tal. Mas, neste momento, o que eu vejo, um homem de Deus, ele tem que relevar, tem que perdoar, né? Ele tem que procurar paz, né? Que depender de vós, que haja paz. Então, isso é que é para mim o ser um homem de Deus. Ser homem de Deus, ele também traga uma perspectiva que é bem interessante, né? E até perguntar aqui, tem algum man aqui? Eu acredito, sim, que ser um homem de Deus... Eu acho que vai ter isso várias vezes. Fraco, né? Vamos lá. Tem algum man aqui? Aê, agora deu certo. Mas eu acredito que ser homem, né? Ser um homem de Deus é ser um homem com a mentalidade correta, que não se amolda aos padrões desse mundo, mas se transforma pela renovação da mente. Ser um homem, né? Ser um homem onde a espiritualidade ela rege a vida da pessoa, onde a conexão com Deus é o mais importante, é o mais desejado, o mais querido, e onde os comportamentos, ou seja, as atitudes, elas estão nutridas por nobreza, ou seja, existe um caráter e um valor que norteia cada atitude, cada fala, né? Então, eu digo que essa tríade, que é a própria, e aí já falando do MEN, que é o Ministério de Homens da Igreja Toque do Céu, não é? MEN com E, M-E-N, que significa mentalidade, espiritualidade e nobreza, ela caracteriza muito bem isso e simplifica de uma forma não simplória, mas compacta até, mas que traz bastante verdade acerca do que a palavra de Deus diz. Não é? Então, eu até tenho um versículo aqui, que é 1 Coríntios 16, 13, 14, fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Aí eu achei isso bem descritivo do homem, porque o homem é aquela pessoa que é vigilante, é aquela pessoa que tem que se manter firme na fé, é aquele que é o cabeça da família, né? É aquela pessoa que se espera coragem, né? E coragem não quer dizer não ter medo, mas é agir além
do medo, né? Ser forte, mas aí ele termina, mas façam Faça isso tudo com amor. em amor. Façam tudo com amor. Então eu vejo que ser um homem de Deus é ter essa mentalidade, é ter essa espiritualidade, essa nobreza, mas acima de tudo, filtrar tudo pelo elo mais forte que existe, que é o amor. Eu vejo que o amor é a essência de tudo, né? Então, para vocês, assim, a gente vai logo porque aqui o negócio é hard e a gente não para porque o negócio aqui ele vai esquentar, gente. O negócio vai esquentar. Até beber uma aguinha se você quiser beber uma aguinha aí, porque o negócio vai esquentar e muito, né? Eu quero saber, gente, aqui. E aqui vai aquela roda, aquele jogo aberto. Faz de conta que ninguém está sendo gravado, faz de conta que não tem ninguém aqui, só tá nós 4 aqui, tá bom? Depois aí vai ser divulgado nas mídias sociais, no nosso Instagram, né, no Face, enfim, as pessoas vão saber. Mas agora a resposta tem que ser como se não tivesse ninguém, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais lutas que os homens enfrentam no dia de hoje? Que você pode compartilhar delas ou não, mas que você vê que os homens enfrentam, né? Quais são? O que você vê aí que cara, isso aqui é uma coisa que é notório e todo homem tem enfrentado. Bom, eu vou dar início e o que eu posso falar é o seguinte, que hoje não é um fato isolado, o que nós temos, a maior dificuldade que se tem hoje diante de tudo aquilo que o mundo nos apresenta é desconstruir o velho homem, desconstruir a velha criatura em meio a tudo isso que insiste em continuar, porque o pecado ainda continua a nos rondar, o pecado ainda continua a nos ser apresentado como algo satisfatório, como algo extraordinário, e uma vez que você aceitou a conversão, que você está ali nos caminhos do Senhor, é um desafio muito grande você desconstruir esse homem, essa velha criatura. Então, eu diria que dentro dos papéis hoje que os homens enfrentam, esse talvez seja a maior dificuldade, né? Você conseguir conviver com tudo aquilo que um dia fez parte do seu passado, mas agora você, como sendo uma nova criatura, né? Como Paulo mesmo falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora, com a postura que Cristo impõe sobre você, você conseguir passar por todas essas, eu diria, por todas essas lutas, né? Lutas, né? Por todos esses fetiches, por todas essas esse fascínio que o mundo entende ser fascínio, né? Que depois vai ter o entendimento que não o é, né? Fascinante mesmo, extraordinário mesmo, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então aí a gente começa a entender que agora nós temos que nos apresentar e nos colocar sempre fortes, né? Sempre determinados a viver esta nova criatura que nós, então, demos início e aceitamos a partir do momento que convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu acredito também, Efraim. Gostei muito da tua colocação, porque eu acho que é isso, sabe? A desconstrução do próprio homem, sabe? Do padrão bíblico, né? Então, por exemplo, de ser o pai zeloso, o homem provedor e tudo mais. Então, existem culturas, né, que querem a todo custo tirar isso do próprio homem, dizendo que o homem não pode, por exemplo, ser um pai atencioso. Aí você pensa, como assim, Rodrigo? Então, ele quer enfraquecer o próprio homem, né? Então, assim, eu vejo dessa forma, que eles, assim, nessa cultura quer tirar do próprio homem essa característica dele, entendeu? De ser protetor. E não estou falando de machismo, né? Pelo contrário, é outra coisa que pode também atrapalhar, né? A gente tem que sempre fazer a luz da própria Bíblia, né? Então, eu vejo dessa forma. E é interessante demais, porque Paulo, né, ele fala na carta aos Romanos, ali no capítulo 7, ele trata, na realidade, o capítulo 6, 5, 6, 7, ele foca muito na destruição do homem, né, no pecado, no salário do pecado. Romanos 6, 23, salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, fala que todos os pecados são destituídos da glória de Deus, né? Em Romanos 7, 21 a 24, ele fala: quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? E aí no capítulo 7 ele fala algo que eu acredito que bate muito aqui, ele fala assim:
que existem coisas que eu não quero fazer e eu faço. Faço. E existem coisas que eu não quero fazer, aliás, ao contrário, né? Existem coisas que eu quero fazer e não faço. E existem coisas que eu não quero fazer e são exatamente essas que faço. E aí ele fala um pouquinho dessa luta, né? Sobre essa luta, né? E aí existem diversas lutas hoje, gente. Né? Quantas lutas hoje o ser humano ele passa, e principalmente o homem. Né? Existem lutas, vamos ser bem abertos aqui. Né? A pornografia é uma luta que tá aberta. Hoje um celular, você pega um celular... Sim. E um celular, ele já é uma arma fatal para liberar totalmente a dopamina na mente das pessoas, a mercê ali pela, claro, a divulgação das imagens e tudo. Então, a pornografia, a própria masturbação, não é? Também se deixa ser levada como uma das características que tem afetado muito os homens, não é? Outras questões que eu tenho visto, eu como psicólogo, eu acompanho, tanto como psicólogo como pastor, eu acompanho várias demandas, né, gente? Então, tipo assim, homens que enfrentam problemas com jogos. Com jogos. Sim. Jogos de videogame. Jogos de videogame. Hoje o próprio celular, né? Tem aí, jogos de aposta, jogos, enfim, de toda a sorte. Vício, né? Vícios mesmo, que TV... é outra também, tem gente que eu vejo adolescentes, homens também, né? Eu vejo engraçado mais homens, né? Adolescentes, homens, crianças. Eu queria até compartilhar uma coisa sobre isso, por exemplo. Meu filho, ele está 2 anos em Portugal, né? O Estênio. E antes ele viajar, ele passava realmente muito tempo no quarto, ele estava estudando na faculdade, mas seu tempo livre ele gastava muito com videogame, né? E tudo mais. E eu falava, não, filho, vamos aprender isso. Ele, rapaz, depois me ensina a fazer um churrasco. Aí me ensina, mas ele não, sabe, ele gastava muito mais do tempo dele nessas coisas. Quando ele viajou, cara, não deu 6 meses. Pai, aprendi a fazer café. Aprendi a fazer acender um fogo, a pegar ônibus, a fazer. Então, o que é que eu vejo? Nesse crescimento dele, nessa oportunidade que ele teve que se virar. Então, muitas vezes, homens, né, que às vezes ficam viciados nesse tipo de jogos e tudo, precisam muitas vezes ir para o mundo, no sentido de quê? De se desenvolver, se virar, né? E se virar. Então isso também pertence muito à masculinidade. Isso. Então é nessa perspectiva que eu acho também que a gente devia abordar, né, nos dias de hoje essa orientação para homens, né? E assim, essa dificuldade, né, que eu vejo homens enfrentando, o mundo exige dos homens, às vezes, certos comportamentos, né? Sim. E é o padrão do mundo que a gente tanto fala. Se uma mulher der em cima de você, você vai dizer não? Pô, como assim, cara? Entendeu? Então, o mundo meio que exige de você que não, é legal isso. Você pode ficar com a mulher que você quiser. Isso. Você não vai beber? Por que não vai beber? Tá todo mundo bebendo aqui, cara. É o padrão, né? Que frescura é essa? É frescura, ainda chama de fresco. Entendeu? Então, você é meio que encurralado. E se você não firmar o pé e não dizer, não, eu não quero porque eu não gosto, porque vai contra a minha fé, meus ensinamentos cristãos. E é uma coisa que não gosto por conta da minha saúde também. Né? Não é só uma questão de religiosidade, né? É uma questão de consciência mesmo. Princípios, né? Eu tenho um ensinamento, né? Desde da minha infância, sempre criado nos caminhos do Senhor pelos meus pais. E esses princípios, eles estão em mim e eu não abro mão disso, entendeu? Então a gente tem que ser firme mesmo, porque o mundo exige que a gente haja tenha uma certa conduta lá fora, né? E que essa conduta ela é totalmente destrutiva, né? Porque vai contra os preceitos cristãos, né? Vai contra tudo aquilo que a gente prega como aquilo que Cristo nos ensinou. Então, muitas vezes eu vejo essa questão de ir contra essa maré, sabe? Dessa avalanche de o mundo falar que é assim, tem que ser assim, você tem que agir assim, e se você não agir assim, você não é homem. Entendeu? Não. Cultural, né? Às vezes, você faz parte do grupo, né? É a cultura que é passada, às vezes,
de pai para Machista, filho, né? Aquela cultura. Não, cara, aquela história que vem das gerações, né, que ultrapassa realmente a herança, né, a herança mesmo, né, a herança que vem do coração, a herança da mente, a o herança do menino faz pensamento. 15 anos, o pai leva num prostíbulo, cara. Tem muito pai que faz isso. A primeira bebida, o primeiro gole, né? E a pessoa mal sabe que aquilo tudo vai estar sendo levado para outros caminhos, né? Outras questões, né? Existem situações muito sinistras hoje que a gente vê dentro dos consultórios, dentro dos gabinetes pastorais, dentro das nuvens, né? Em relatos, né? Onde nós acompanhamos pessoas que precisam de ajuda, mas que elas precisam de ajuda hoje porque lá atrás elas foram afetadas. Lá atrás por ignorância, né? Paternal, maternal, mas enfim, elas foram mal instruídas, foram mal impulsionadas, e elas não sabem viver na realidade, né? Isso. Embora nós já tenhamos citado aqui, né, Romanos 12, 2, né, e aí como o Tiago colocou, o que o mundo oferece, e a palavra nos ensina, não nos conformemos com este mundo, né, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E aí a gente tem que ir, nos obriga aí a Filipenses 4, 8, que é o quê? Eu tenho que renovar minha mente em meio a todas essas turbulências que me são, esses fascínios mundanos que me são apresentados, porém eu preciso renovar a minha mente, eu preciso ter uma postura de uma mente renovada. E eu gosto de Filipenses 4, 8, porque ele fala o seguinte, como é que é, o que é transformar, ser transformado, né? Ter uma mente transformada. E Filipenses 4, 8 traz, né? Tudo que for louvável, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for edificável, enfim, ele sai fazendo uma listagem de coisas saudáveis. E aí conclui, filtro, né? O filtro da fé. Exatamente. E aí, ao final, fala, nisto pensai. Então, meu querido, se você quer ter tua mente renovada, muda todos os teus pensamentos, muda aquilo que você tem em mente, muda aquilo que você... Se o teu pensamento te leva para um caminho que você já saiu dele, que você entende que não é saudável, assuma a tua postura de nova criatura, pensa as coisas mais saudáveis, pensa aquilo que é louvável, aquilo que é edificável, aquilo que é aprazível, enfim, tudo aquilo que está dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que Deus se envolver com as coisas de Deus, né? Perfeitamente. É isso? Né? E tu falou uma coisa interessante, quanto mais nós nos envolvemos com as coisas de Deus, automaticamente a gente vai se revestindo do poder, da resistência, inclusive, a essas tentações, ao próprio pecado, enfim, né? A gente vai se tornando mais resistente a tudo isso. A palavra ela até fala, né, Rodrigo, Tiago, Éfraim, né, fala que não existe tentação alguma que ultrapasse as nossas forças, não é? E aí eu paro para pensar, como é que realmente o homem ele pode vencer essas batalhas? As batalhas de todo homem, né? A batalha do adultério, a batalha do olhar demais, né? De olhar para o corpo de uma outra mulher, de desejar, de cobiçar, né? E não somente dessa área sexual, né? Mas às vezes de ter um egoísmo desenfreado dentro de si, uma inveja, orgulho, a comparação, gente, hoje com as mídias sociais, todo mundo se comparando, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser igual ao outro, querendo ter o que o outro tem, e na realidade não é desse jeito, né? E aí veio na minha cabeça um versículo lá em Gálatas também, 5, né? Que fala assim que vivam pelo Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne, né? Eu vejo assim que uma das formas, né? E aí eu vou abrir aqui para a gente, mas uma das formas claras que a palavra deixa aqui para mim, para você, para todos nós, é que se nós vivermos pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. No momento que eu trago para dentro de mim aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é cheio de fé, aquilo que é o fruto do Espírito, aquilo que é a própria palavra de Deus, eu vou estar tão nutrido, eu vou estar tão cheio, vou estar tão pleno
eu vou estar tão transbordante desse amor, dessa força, que não vai sobrar espaço para que eu venha mentalizar, para que eu venha querer, para que eu venha agir, para que eu venha me deixar levar e jogar a culpa, né? Porque sempre quando alguém cai, né? Não sei se vocês, né? Mas eu já vi isso muito acontecer, né? Tanto comigo quanto com outras pessoas, né? Quando existe uma queda, quando existe um erro, um vacilo, é o quê? Não, mas é porque o fulano. Não é porque o cicrano. Não, mas aí foi o diabo. Não, ali foi a tentação. Terceiriza, são os outros. Terceiriza e joga para o outro a culpa, né? Mas fale um pouquinho sobre como vocês acham, né, que o homem pode ser blindado, né, que o homem pode vencer essa batalha. Primeiro, autoconhecimento, né? A gente sabe onde a gente nós temos nossas fraquezas, né? E aí é fazer mesmo uma autocrítica, uma autoanálise e não brincar de ficar na beira do abismo, né? Porque apuros, né? A palavra de Deus diz para fugir da tentação. Não adianta querer ser forte, né, com essas situações, porque a nossa natureza é pecaminosa. Se a gente brincar com isso, ali a gente vai se envolvendo e no piscar de olhos já está na situação, né? Então, é saber mesmo o nosso limite. Não, eu não posso brincar com essa área aqui. Uhum. Né? Então, e respeitar mesmo, porque senão não tem condição. E, claro, tá na presença do Senhor, servindo, se revestindo, se alimentando, né? Porque quanto mais a gente se enche do Espírito Santo de Deus, mais a gente se fortalece, né, contra essas tentações. Verdade. Eu acrescento a isso aí que foi dito, Tiago, que o Espírito Santo, não tem como a gente combater tudo isso, não tem como a gente, até mesmo conhecendo a palavra, né, sabendo da nossa trajetória, sabendo que estamos em meio a um processo, eu diria que a gente não tem como sustentar essa caminhada senão com a presença do Espírito Santo. O pastor Jorge bem falou ali em Gálatas, né, que 5,16, que viveis em espírito, né, estáis em espírito para que não seja vencido pelas concupiscências da carne, né? Então, assim, a única maneira da gente combater tudo aquilo que vem contra nós, né, e que o mundo nos oferece, é estar com o Espírito Santo dentro da gente. A gente está vivendo o Espírito Santo, né, porque o próprio Cristo, quando falou, não saiam de Jerusalém até que sobre vós desça poder. E eles são ali batizados pelo Espírito Santo, desce sobre eles o Espírito Santo, né, na ascensão de Cristo. E aí o que acontece? Eles se tornam preparados para ir praticar o ID, para pregar o Evangelho. Então, eu acho que a única maneira da gente enfrentar o mundo é com o Espírito Santo, caminhando com o Espírito Santo. Obviamente, sem perder o foco em Cristo, sem entender que aquilo que Cristo, a caminhada que Cristo trilhou, sim, é o caminho que Ele nos ensina também a trilhar. E obviamente, Cristo, Deus, o próprio Deus, né? Há uma promessa sobre a vida de todos nós. Nós estamos num processo, mas aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Amém? Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa? Depois disso, dizer o quê, Jorge? Dizer o quê depois de dois homens de Deus desse aí falando aí, meu irmão? Mas eu vou dizer que uma coisa. Pelo Espírito, né? Se nós formos vivificados pelo Espírito, né? Viver pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Mas eu acredito que existem algumas formas que Deus ele cria e ele desenvolve para que a gente possa sobressair desses desafios. E um deles é a irmandade. A irmandade. Eu acredito que isso aqui, a irmandade, é pelo Espírito com a irmandade. É pelo Espírito com a irmandade. Onde homens se unem e podem trocar uma ideia clara, aberta,
sem ser julgados, sem ser condenados, onde uns suportam uns aos outros. Melhor que sejam dois, né? Onde ele apoia o outro e suporta o outro na caminhada. Onde, fala lá em Tiago, capítulo 5, né, versículo 16, fala: portanto, confessem vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, né, e assim vocês serão curados. Ou seja, a cura, ela existe, o perdão de Deus, na realidade, ele existe quando você confessa o pecado a Deus. 1 João 1,9 fala isso, não é? Se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas a cura das nossas mazelas, das nossas loucuras, a cura das nossas dificuldades, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, ela vem através do nosso confessar para outra pessoa a natureza real da nossa culpa. Ou seja, é pelo Espírito Santo de Deus, porque ele é a força, ele é o poder, ele é a graça, ele é a misericórdia, mas ao mesmo tempo é também através dessa comunidade de irmãos, não é? Desse grupo de homens que hoje se reúne aqui também na Toque do Céu para poder celebrar a Deus e poder servir de companheiro um ao outro, né? Eu acredito que isso é algo que muda completamente a nossa história, né? Que facilita a nossa caminhada. Pelo menos para mim, é muito mais fácil caminhar sabendo que o Éfrem está do meu lado, sabendo que o Éfrem está do meu lado, sabendo que o Tiago está comigo, sabendo que eu posso contar com o Rodrigo, sabendo que existem pessoas ao meu redor que são pessoas que torcem por mim e querem me ver. Então não existe nada melhor do que isso, né? Você saber que você tem Deus, Deus é o Todo-Poderoso, Ele te dá a força e Ele coloca pessoas ao seu redor para servir de apoio, né? Então eu vejo que isso é importante também, né? Mas, né? Para a gente ir finalizando aqui um pouco, né? Já nesse nosso bate-papo, essa nossa conversa, né? Como é, gente, que você acredita que a igreja ela pode ser, sim, um canal para que homens sejam libertos? Maravilha. Eu diria que eu fico muito feliz de ver a visão da Toque do Céu, e isso nos deixa muito confiantes, porque é uma visão de mundo, né? Inclusive, é o que se prega, né? Toque o mundo, toque vidas, viva o ID, né? Então, a igreja, eu diria que o papel fundamental, ele é plenamente vivido aqui, ele é plenamente pregado aqui, que é o acompanhamento. Não foram uma nem duas, foram inúmeras as vezes que o senhor mesmo frisou do teu compromisso em andar, em estar junto, né, em caminhar, porque, veja bem, a pessoa entender que ela está liberta do pecado é uma coisa, você entender que você está livre de cair novamente nesse pecado, e a própria palavra nos diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E qual que é o alicerce, qual que é a maneira de você caminhar com firmeza? É caminhar juntamente com os membros da igreja, estar num contexto, né, de unidade, na mesma unidade de fé, pessoas que professam a mesma fé que a sua, que têm o mesmo pensamento que o teu. E eu fico muito feliz, eu comecei a minha fala falando isso, porque é uma visão muito bonita, é a visão que a Toque do Céu tem abraçado, aí, né, pela condução do pastor Jorge e da pastora Roberta. E esse compromisso vocês têm feito, inclusive, como o Tiago lembrou aí, das ações sociais que têm sido feitas. E esse é o papel da igreja, sair das quatro paredes, né? E a igreja Toque do Céu tem um trabalho muito bonito, social, e a gente vem participando disso, a gente vem sendo, eu diria até, que testemunhas de tudo aquilo que a igreja vem fazendo a nível de sociedade e a repercussão que tudo isso, né, o impacto que tudo isso está causando na sociedade, né, nas nossas vidas, inclusive, porque a gente acaba desenvolvendo um olhar diferenciado
sobre as pessoas, né? Tem uma visão diferente, a gente cria uma empatia que até então a gente não tinha sobre a dor do outro, conhecendo a dor do outro, né? Se envolvendo com a necessidade do outro. E isso é muito bonito. Então, eu resumo toda a minha fala em acompanhamento. Né? Ótimo, perfeito. Dentro da minha visão, é muito bom, o Efraim colocou. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu acho que é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante, que é o próprio evangelho, entende? Acho que o papel da igreja é esse, de pregar o evangelho de Cristo. E eu acho que sem filtros, no sentido de tentar adaptar o evangelho para que o homem, né? Então o foco, né? A gente está falando aqui do homem, e que encaixe, mas pelo contrário, é o homem que quando chega e conhece a verdade, ele tem que entender que a vida dele tem que se encaixar no evangelho, não é a gente pegar parte, né, da Bíblia e querer colocar em nossas vidas e querer ignorar outra parte. Na minha perspectiva, eu acho que o homem, ele se firma, ele se transforma, ele tem sua mente renovada quando o evangelho, que é o que a gente tem vivido nesta casa, o que nós temos, né, assim, absorvido, é o puro evangelho de Cristo, sabe, nos dias de hoje, nós temos sido confrontados. Eu acho que esse é o que realmente firma, o que transforma, o que muda, o que mudou minha vida, é quando eu fui transformado através do confronto da palavra de Deus. Que eu disse, não, eu tenho que mudar a minha vida por causa dessa palavra, por causa desse amor que não tem explicação, né? Um amor incondicional de Deus. Amém. Amém. Tu, Thiago. A igreja, ela nos acolhe e nos envolve, né? Num papel e num propósito, numa missão que é maior do que nós mesmos, né? Então, quando nós estamos envolvidos, né, na congregação, a gente começa a matar o nosso eu para viver para o outro, né? O próprio Jesus, ele veio à Terra para morrer, para perder a própria vida, né? E nós somos imagem e semelhança. Então, nós também estamos aqui para perder. Nós estamos aqui para ganhar nada. Para ganhar só a salvação. Total. Né? Amém. Então, quando a gente canta aqui na igreja, Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor, né? Por amor e com alegria. Essa música, eu acho uma música muito forte, sabe? Muito forte. Porque quando a gente se entrega mesmo na missão e no propósito de Deus, né, naquilo que Deus, né, que Jesus veio à Terra para morrer por nós, por um propósito, e nós entendemos esse propósito, a partir desse momento a gente começa a perder também, a perder a nossa própria, o nosso próprio eu, nossa vontade, né, nosso desejo carnal. Então, a partir do momento que a gente está envolvido numa congregação, a gente mata essa vontade, essa natureza pecaminosa, e aí nós passamos a viver a vida de Cristo. Né? Então, essa é a importância da igreja para um homem. Né? Eu acredito assim, que a igreja ela é um pedaço do céu na terra. Eu acredito que a igreja ela é o corpo de Cristo. Né? Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Né? Mas a igreja... ela está aqui. A igreja são os pés, as mãos, os braços de Jesus, são os membros, é onde flui tudo. A igreja é realmente a vontade de Deus de que o céu se estabeleça aqui na terra, que o céu ele venha a ser reconhecido como principal aqui na terra. Então, eu acredito que vivenciar igreja significa eu entender que o reino de Deus ele existe, que o reino de Deus ele é mais real do que o mundo natural, de que o reino de Deus ele tem todas as ferramentas possíveis e inimagináveis para poder curar, tratar e fortalecer as pessoas. É na igreja, mesmo sendo cheia de pessoas imperfeitas, que nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. É através da igreja que nós conseguimos crescer, de nos familiarizar com aquilo que é de Deus, chegar mais perto aqui na terra, num local mais perto que parece com o céu. Para mim, a igreja ela ajuda o ser humano, ajuda o homem, né, nessa caminhada, porque ela dá ao homem, ao ser humano de uma forma geral, todas as ferramentas, todas as indumentárias, todo o contexto, toda a atmosfera, todo o conteúdo bíblico, para que ele
possa ter um relacionamento íntimo com Jesus, para que ele possa ser tocado por Deus, ser transformado por Deus e assim ser livre de tudo aquilo que o aflige, né? Então eu vejo que a igreja é a resposta de Deus aqui na terra. Então somente a resposta de Deus aqui na terra é que pode realmente mudar a vida de todo e qualquer ser humano. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui e, encerrando, queria que você pudesse deixar uma breve mensagem, né? Aqui, o que ficou para você com a mensagem, né, que você quer deixar aqui no dia de hoje? Eu poderia dizer, pastor, que a gente pudesse aproveitar. É uma oportunidade, né? Ter uma igreja saudável, né? E eu vejo a Toque do Céu como uma igreja assim, uma igreja saudável, que se preocupa com as mulheres, os homens, as crianças, né? Os jovens, que se preocupa com as emoções, mas também que se preocupa com o ensino da palavra, com o evangelismo, ou seja, não olha só para si, né? Olha para fora das quatro paredes. Então é uma igreja saudável, é uma igreja que tem um potencial muito grande de crescimento, de alcançar vidas, né, lá fora. Mas também que tem um potencial muito grande de transformar as vidas que já estão aqui dentro, né? Nós estamos aqui por um propósito e numa missão, né, e em constante transformação. Amém. O Thiago, que chegou aqui há 3 anos atrás, é totalmente diferente do que está aqui hoje nesse podcast. Verdade. Né? Porque eu acredito que nós vivemos nessa constante processo, né, de vida, de crescimento, de amadurecimento, de ver e entender o propósito de Deus, né, nas nossas vidas. Então é isso, que a gente possa aproveitar. É um privilégio estar numa casa como a Toque do Céu. Amém. 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 Minha mensagem é agradecer a oportunidade, né? Eu nunca pensei em estar no podcast. E aqui estou com meus irmãos, mas é sobre isso, sabe? Uma coisa que o Jorge falou é muito importante, e principalmente para homem é muito difícil confiar, né? A gente fala, tem aquele costume de você conhecer alguém, você confiar em alguém, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Por quê? É um pouquinho a cada dia, né? Você vai conhecendo, sendo conhecido. E eu ratifico as palavras do Tiago aqui, é esse ambiente, sabe, assim, no MEN, onde tem esses homens, né, assim, um apoiando os outros, orando um pelos outros, ajudando literalmente um aos outros em suas necessidades também, entendendo. E eu digo isso, sabe, homem, não fique só. O homem, quando está só, é mais vulnerável, ele passa por situações, ele realmente precisa dividir com alguém e fica aquele negócio dentro, né, e toma suas más decisões. Mas quando estamos andando juntos, né, como homens de Deus, apoiamos uns aos outros, e eu acho que é isso, pelo menos é o que me fez cada vez mais crescer e olhar para mim. Não, Rodrigo, é por aqui, sabe, ver exemplos, bons exemplos. Eu digo isso, então busque realmente a Deus em primeiro lugar e pessoas de confiança para caminhar junto. Amém. Eu diria que todos nós gostaríamos de falar como Paulo um dia teve a alegria de falar. Combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, guardei a fé. E o que eu diria para todos que estão nos assistindo é que persistam, sejam persistentes nessa caminhada. Nós temos um início, nós temos um período um momento de justificação, que é quando a gente aceita a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Temos um período de santificação, que é esse processo que a gente está aqui e que a gente tem que ser persistente nele. E aqui eu vou abrir um parênteses que, com respeito, o processo de um não é igual ao processo do outro, o meu processo não é igual ao processo do pastor Jorge, do Tiago, enfim, nós todos estamos num processo, cada um no seu propósito, no seu processo pessoal. Então, é que a gente aprenda a respeitar o processo do outro, né? Que a gente aprenda a respeitar a evolução espiritual do outro. E isso vai ajudar muito para que a gente tenha essa pessoa do nosso lado, que a gente não ande sozinho, como a gente bem aqui falou. E, obviamente, vai terminar num período de glorificação, que já é com a segunda vinda de Cristo. Porque por mais que nós nos aperfeiçoemos aqui, a gente não vai estar perfeito ainda quando Cristo voltar. E se é para encerrar com uma mensagenzinha, eu falo o seguinte: invista na tua mente, que ela vai te levar a lugares muito mais longe do que você imaginou.
invista na tua fé, que ela vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Então, assim, Amém. que tenhamos essa consciência de que Deus é conosco. Amém. Eu finalizo falando, tenha a mentalidade de Cristo, Amém. viva a espiritualidade de Deus e haja todos os dias, lembrando, será que Jesus ele faria isso no meu lugar? Eu vejo que essa tríade, mais uma vez, é o que precisa ser gravado em nossos corações. Ter uma mentalidade de Cristo, ter a espiritualidade de Deus pela palavra e ter comportamentos condizentes com aquilo que Deus tem para a gente, né? Então, obrigado, gente. Esse foi mais um do Céucast, uma transmissão do céu, diretamente do céu, né? Para mim, para você, para todo mundo. E agradecer o coração de todos aqui. Que Deus abençoe, que esse do Céucast possa alcançar muitas vidas. Amém. Valeu, valeu, Amém. valeu, valeu, valeu. Nós é que valeu, agradecemos. valeu. Uou!